Olá, pessoinhas, como vocês estão? Espero que sim. Luísa, mas o coração de Dora vai me escutar. Eu legal dar risada e refletir um pouco sobre cada filme dorama. E hoje é um pouquinho um momento de reflexão. Não bem reflexão, podemos dizer assim. E esse dorama eu quase não trouxe, né? Uma reflexão assim. Não sei bem porquê, mas depois que, eu conheci a história do Ogwe, eu quis trazer, porque nessa semana, né, eu tava pensando um pouco de falar aqui no canal sobre as duas versões de uma história, sabe? E quando eu terminei de assistir, que eu conheci a história do Ogwe, me veio também sabe, essa parte, porque a gente tem a história do Ogwe, que ele foi transformado em um espírito maligno, e os anjos acham que ele aceitou ser um espírito maligno, mas na história mostra que ele não aceitou. Ele só simplesmente morreu, e então o Samin decidiu por vontade própria transformar ele em um espírito maligno, trazer ele de volta à vida. Assim como ele fez com os outros 4 anjos, sabe? Os anjos não pediram para voltar para a vida, mas ele foi lá e fez, por vontade própria. Mas os anjos chamavam o Ogwe de traidor, porque eles achavam na cabeça deles que a versão da história mais fácil era de que o Ogwe tinha aceitado, né, ser um espírito maligno. Essa era a versão deles. Então, assim, aqui a gente vê, depois a gente entende que, tinha outra versão, sabe? Não justificava ele ter feito certos tipos de atitude, ter tomado certos tipos de decisões, né, mesmo depois né, se transformando em um espírito maligno. Mas, sabe, para mim, eu acho que o fato, né, dos anjos não perguntarem para ele o que realmente tinha acontecido e simplesmente chegar já acusando ele de traidor e isso e aquilo, mexeu muito com ele, sabe? A Mir também, por mais que ela quis defender ele no final e tal, meio que ela também acreditava que ele tinha traído ela, né? Tinha decidido trair os anjos. Então, isso eu acho que meio que revoltou um pouco ele acabou tomando certos tipos de decisões, né? Mas no final a gente vê que ele é quem salva, né, a vida do Tessan, porque se não fosse ele, o Tessan tinha ido de arrasta. Então, né, ele salvou a vida do Tessan. Então, assim, esse dorama, ele me trouxe esse ponto que eu já queria trazer aqui, né, de uma história ter 2 lados. Porque na maioria das vezes a gente tem pessoas, né, que acreditam em um lado só da história. A gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, tem muitas pessoas que têm um caráter ruim, que tem pessoas que buscam crescer na vida pisando nas outras pessoas, né? E pessoas que simplesmente têm o prazer de só ver a vida do outro ser destruída. Então, assim, com base nisso, né, muitas pessoas, elas se fazem de vítima para poder acabar com a vida de outras pessoas, né? E então elas acabam fazendo isso, se passando por pessoas boazinhas e tal, e ele vai contando histórias sobre aquela outra pessoa, que aquela outra pessoa fez isso e isso, sabe? Por ela ser uma pessoa assim, de tal forma, ela meio que parece inofensiva, parece que, né, é uma pessoa que não tem quem proteja ela e tal, e as pessoas caem na lábia dessa pessoa e começam a julgar a outra sem nem saber o motivo da outra pessoa, ou se realmente aquilo que aquela pessoa está contando é realmente verdade. Não, ela passa a julgar a outra pessoa com base no que ela escutou da versão de alguém que provavelmente só vai tentar sair por cima da situação, sabe? Eu acho que nos 2 lados da história, ninguém quer sair como errado, né? Esse é um fato realmente fato. Mas eu acho que quando é verdade, quando a pessoa tá falando a verdade, não é só ela, né? Não é só a versão dela que vai ditar. A versão da própria pessoa que estava sendo acusada pela versão da outra pessoa vai dizer qual é a verdade ou não, sabe? Às vezes
eu vejo muitas situações assim, né? Situações em que as pessoas preferem acreditar no que tal pessoa está dizendo do que buscar realmente informações verdadeiras, de pessoas realmente confiáveis, de buscar conhecer o outro lado da história antes de julgar as pessoas e simplesmente sair distribuindo ódio sem nem saber o que realmente acontece. E às vezes tem pessoas que, mesmo sabendo a real história, continuam distribuindo ódio para essa pessoa, para tal pessoa. Mas, gente, sabe, no mundo que a gente tem hoje, a gente já tem ódio demais. O que falta, eu sempre falo, que o que falta no mundo que a gente vive é empatia com as outras pessoas. Parem de estar simplesmente acreditando em uma pessoa que vocês não sabem se estão falando a verdade ou não. Se vocês chegarem pra mim, tá acontecendo alguma coisa comigo aqui, e eu vou chegar pra vocês e vou dizer tal coisa. Vocês podem querer acreditar em mim, mas vocês podem buscar informações de outras fontes. Nem todo mundo vai falar bem de mim. Nem todo mundo vai, sabe, gostar de mim. E eu não julgo elas. Eu não sou a mesma pessoa para todo mundo, tá? Eu não sou boazinha para todo mundo. As pessoas têm de mim as versões que elas querem ter de mim. Eu sou sempre gentil, sou sempre amorosa e cuidadosa, tento ser sempre, né, como dizer, prestativa para com as outras pessoas, mas se a outra pessoa, ela demonstra ser falsa comigo e de tal forma eu sinto isso, porque eu vou sentir quando ela está sendo falsa comigo, eu simplesmente vou me distanciar dessa pessoa. E aquela pessoa, ela vai sair falando coisas ruins de mim. Então, você vai acreditar nela se você quiser, é um direito seu. Mas se você não quiser, você vai vir buscar até mim, você vai vir até mim e vai buscar o outro lado dessa história. Então você vai entender o meu lado, mas também vai entender o lado da outra pessoa. Entendeu? Sempre busquem entender as duas fases, as duas coisas. E, assim, esse ponto, por isso que eu falo pra vocês. Não façam isso com as outras pessoas, tá? Deem um direito, deem a elas o benefício da dúvida, sabe? Elas só são culpadas se provar o contrário. Então, tá? De estar olhando, chegando em tal lugar e vendo um comentário, né, na postagem de algum artista, de algum cantor, de algum, né, ator ou atriz, e vendo aquele comentário, perguntando para aquela pessoa o que está acontecendo, aquela pessoa falar o que ela quer falar daquela pessoa, porque talvez ela já não gostava daquela pessoa, e você chegar e acreditar, não só de um artista, não de qualquer pessoa. Simplesmente pergunte, vá até a outra pessoa e entenda o lado dela também, tá? Tenha empatia o suficiente para entender os dois lados da história. E é como eu falei, quando uma história é verdadeira, o próprio lado que está sendo acusado vai confirmar a história do acusador. Ou ao contrário, tá? Quando a história é falsa, o lado do acusador vai dizer a verdade sobre o lado do acusado. Ou vice-versa. É como eu falei, na maioria das vezes, ninguém quer sair como errado, mas sempre tem falhas em uma coisa só. Porque ninguém consegue levar uma mentira o resto da vida. Uma hora ela vai falhar, uma hora ela vai deslizar. E é aí onde você pega a mentira da pessoa. Entendeu? Pra mim, por mais que a vida se mostre de tal forma, né? Eu acho que ter cada vez menos empatia, e às vezes a gente pensa realmente em ter menos empatia, porque quando a gente tem empatia demais, às vezes as pessoas acabam, né, machucando muito a gente, mas eu acho que as pessoas que a gente escolhe para ter do nosso lado são a causa de, muitas vezes, nos decepcionarmos. Por quê? Porque a gente pega uma pessoa, coloca do nosso lado e a gente enxerga, muitas das vezes, o comportamento estranho daquela pessoa que a gente tem do lado, mas a gente simplesmente deixa ela ali. Por quê? Porque a gente tem uma expectativa de que aquela pessoa melhore.
Mas ela já tá mostrando todos os sinais de que ela não vai melhorar. E eu não tô falando só de relacionamento, eu tô falando de relacionamento, amizade, família, tá? Família. Então, observe bem. Lembra o que eu falei aqui uma vez. Observe padrões, reconheça padrões. E seja essa pessoa quem for. Nunca deixe que ela ultrapasse os limites que você colocou para você. Para de enxergar a expectativa que você tem naquela pessoa, tá? Se você tem uma expectativa sobre ela, destenha, tá bom? Porque se ela quisesse melhorar, ela já tinha melhorado há muito tempo. Se ela não quer melhorar, ela não vai melhorar. E não tem ninguém ou que você possa fazer que vai fazer ela melhorar. Então, para de colocar expectativa demais em uma pessoa se ela não quer mudar, tá? Se ela não quer, deixa ela viver a vida dela, seja ela quem for, tá bom? E não se desanimem se vocês estão passando por algo assim, se vocês têm um momento em que vocês têm o lado da história de vocês, mas as outras pessoas preferem acreditar no lado, né, das pessoas que estão mentindo sobre você, tá? Não desanimem, as outras pessoas não entendem. E mesmo se elas entendessem, não tem garantias, sabe? O que você não pode fazer é baixar a cabeça para certas pessoas, porque o que elas querem é que você abaixe a sua cabeça para elas, para que elas possam subir, tá? Não abaixe a sua cabeça, viva a sua vida plenamente, feliz, mesmo que tenha dias que seja difícil sorrir, mas se você simplesmente, como eu falei, abaixar a sua cabeça, essa pessoa vai estar conseguindo o que ela quer. Então, ela vai sorrir e você vai parar a sua vida por uma pessoa que simplesmente nunca quis te ver bem. Então, para esse tipo de pessoa, a melhor resposta é viver bem. Não é vingança. Não é simplesmente chegar lá e fazer uma coisa pior com ela. Não. A melhor resposta para esse tipo de gente é você viver a sua vida bem. É você mostrar que você está bem. É você não desistir dos seus objetivos, das suas conquistas, dos seus sonhos. É essa a melhor resposta para esse tipo de pessoa, tá? Então, se tem alguém na vida de vocês tentando colocar vocês para baixo, tentando passar por cima de vocês para conseguir várias coisas, conseguir viver a vida dela, sabe? Quer destruir vocês porque simplesmente por nada, porque tem gente que distribui ódio à toa, né? Então, simplesmente viva. Viva. Vá lá, que você quer comprar tal coisa, trabalhe, compre a sua coisa e mostre para aquela pessoa que independente do que ela faça com você, você tem força para continuar lutando e que ela não vai conseguir te derrubar, tá? Essa é a melhor resposta para esse tipo de gente. Então, nunca baixe a cabeça de vocês, nunca desista dos sonhos de vocês, por ninguém, tá? Simplesmente se mantenha firme e forte, porque uma hora, tá? Tudo que há em você vai brilhar enquanto você não desistir de você, enquanto você não desistir de lutar. Por mais que pareça difícil, mas uma hora vem a recompensa. Então, quando a recompensa vir, você vai poder, sabe, sorrir e dizer: eu passei por momentos de muita dificuldade, mas finalmente o meu dia chegou. E aquela pessoa vai estar te olhando, sabe, do fundo da plateia, simplesmente olhando para você e dizendo: eu tentei derrubar ela de todas as formas possíveis, mas essa pessoa, ela não cai, ela não desiste. E, sabe, e não é provas, e como eu falei, não tem garantias que ela não vai tentar fazer isso de novo, que ela não vai tentar te derrubar de novo, mas é por isso que eu estou pedindo para você não desistir, para você não baixar a sua cabeça, porque assim como ela, vão surgir outras pessoas desse tipo, e se você continuar desse jeito e abaixar a sua cabeça, você só vai desistir de você, enquanto a outra pessoa vai continuar vivendo. E isso não é justo. Tá? Não é justo que pessoas que subam na vida com base em destruir a vida dos outros continuem vivendo, enquanto você que está lutando para construir a sua vida, construir os seus sonhos, simplesmente abaixa a cabeça para essas pessoas e deixe que elas continuem vivendo enquanto você desiste. Não, isso não é justo. Você tem que continuar vivendo, você tem que continuar
acreditando em você, acreditando nos seus sonhos e que um dia vai dar certo, tá? Simplesmente é isso. Viva desse jeito. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Eu vivo isso. Mas, gente, em toda a minha vida, independente de todas as dificuldades que eu já passei, muitas vezes eu sinceramente pensei em desistir. Eu não vou mentir pra vocês, tá? Mas eu nunca desisti, de verdade. Eu dava um tempo, eu parava, eu respirava, mas eu nunca desisti. Porque se eu tivesse desistido na primeira oportunidade ou na primeira dificuldade que eu passei, eu não estaria aqui agora. Eu não teria aprendido tanto e eu não teria tido a coragem que eu tô tendo hoje, tá? A coragem de olhar para certas pessoas e dizer: você não faz mais sentido na minha vida. Simplesmente, tchau. Sabe? Porque essas pessoas, se eu tivesse desistido, elas estariam montadas em mim. Mas não. Eu simplesmente olhei para cada uma delas e disse: vocês não fazem mais sentido na minha vida, então eu não quero mais vocês como companhia. Simplesmente bloqueei, simplesmente apaguei, simplesmente deletei da minha vida e tô seguindo a minha vida, buscando o meu sonho, buscando o que eu quero para mim. Viva isso, não é fácil. Mas é pior ainda se a gente desistir. Porque nada vem fácil. E o que vem fácil, vai fácil. Tá? Então, vivam uma vida plena, feliz. Pessoas que querem destruir a vida da gente por motivo nenhum sempre vão existir. Mas o que conta é a gente nunca baixar a cabeça, é a gente continuar vivendo a nossa vida, é a gente mostrar para essas pessoas que elas nunca vão conseguir o que elas querem, que é nos ver desistir, tá? Esse foi o vídeo de hoje, né? Eu achei que seria um vídeo curto, mas eu acho que deve ter ficado um pouquinho longo, talvez, eu não sei, né? É como eu sempre falo, às vezes em vídeos de reflexões eu penso, nossa, vai ser um vídeo curto, porque, né, eu vou falar pouca coisa, eu vou falar sobre isso, 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 e às vezes eu reviso na minha cabeça o que eu vou falar aqui pra vocês, mas quando eu chego aqui, que eu sento aqui, que eu começo a falar, as palavras simplesmente vão saindo, e quando eu vejo, já tá maior do que eu pensava que estaria, né? Então, é bom estar aqui, eu consigo me abrir melhor, eu consigo passar pra vocês com base nas experiências que eu já vivi, né? E que eu tô vivendo ainda, basicamente. E é isso, pessoinhas, esse foi o vídeo de hoje, tá? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês pensam igual a mim ou se vocês acham que não, né? Como eu acho que toda história, né, tem dois lados. Obviamente, toda história tem dois lados. Mas nem sempre, né, o outro lado vai estar certo. Porque tem dois lados, mas um lado vai estar certo e o outro não. E às vezes os dois lados vão estar certos de simplesmente terem se afastado, de simplesmente, sabe, terem decidido tal coisa. E se você tem uma discussão com alguém, vamos supor, com um amigo, com um familiar, com uma coisa, dependendo da discussão, você olha para o lado da outra pessoa e pensa como você ficaria se aquilo acontecesse com você, tá? Então, é como eu falei, no mundo se falta empatia. A gente já tem ódio demais distribuído pelo mundo, então vamos buscar ter mais empatia pelas outras pessoas, porque ódio a gente já tem demais, tá? Então, é isso. Deixa o like de vocês, compartilhe, se inscrevam, ative as notificações e lembre-se, pessoinhas, não esconda o brilho de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, ele não é perca, é só espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo, annyeong!